Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 7 de maio de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 em Porto Alegre. Para começar, vacinação. Essa semana a gente chegou com 619 mil doses aplicadas no município de Porto Alegre, sendo 406 mil pessoas com uma dose ou mais, e dessas daqui, 213 mil já receberam as duas doses. Então a gente está vendo aqui que praticamente a metade das pessoas que está vacinada com a primeira dose não está vacinada com a segunda dose. Aqui tem muita gente vacinada com a AstraZeneca, mas também tem muita gente atrasada com a Coronavac que começou a faltar. Falando nisso, amanhã é para chegar um novo carregamento da vacina da Coronavac aqui em Porto Alegre e eu acredito que a partir de segunda-feira ele já esteja disponível. Mas não sei se vai ser o suficiente para cobrir todas as doses faltantes. Então, na segunda-feira, fica de olho, corre atrás da informação aí, o Twitter e o Instagram da Secretaria Municipal da Saúde em geral trazem essas informações, também os principais jornais aí, Zero Hora, Correio do Povo, estão sempre dizendo aonde que tem as doses ainda. Então, dá uma olhada para não perder. Claro que atrasar é chato, eu já fiz um vídeo sobre isso, não é tão prejudicial atrasar, mas é prejudicial se atrasar demais. Se começar demais não é que seja prejudicial, é que não se sabe. O melhor é que o atraso seja no máximo aí 2, 3, 4 semanas assim estourando de atraso. Acho que estaria razoável, mas 2 ou 3 semanas de atraso é o que eu gostaria mais de ver a maior parte das pessoas atrasando no máximo esse tempo, né? Mas enfim, vai lá, segunda-feira vai voltar as doses, não sei se para todo mundo, mas só que muita gente vai conseguir a sua segunda dose aí na segunda, na terça, eu tenho certeza. Mas enfim, a gente já chegou aqui, a gente tem 785 mil doses disponíveis, inclusive vacinas agora da Pfizer, e também a gente aplicou aqui 79% dessas doses. Então a gente tem 165 mil doses restantes e a prefeitura já falou que não vai mais começar novas campanhas a não ser que tenha doses garantidas para segunda dose das pessoas. Enfim, uma mudança aí de gestão que eu acho importante, visto que realmente parece que está atrasando as entregas da Coronavac. Nada impede que vá atrasar a Pfizer e a AstraZeneca também. E nessa semana, pelo menos, a gente recebeu uma boa quantidade de doses de vacina, mais de 100 mil vacinas. Semana passada, se eu não me engano, a gente tinha recebido um pouco menos, então essa semana meio que compensou. E a gente aplicou um pouco abaixo do que a gente já viu aplicando, né? 38.181 doses. Mas enfim, vamos aos dados do Covid. Primeiro, represamento de Porto Alegre, inexistente, pessoal. Olha, praticamente inexistente. O represamento de uma semana ficou abaixo de 0,5%, 540 casos, e de 2 semanas, aí sim é zero mesmo, né? 24 casos não é nada, aí é sempre só um ajustezinho mínimo. E a gente nessa semana chegou aqui a 142.334 casos. Eu vou fazer um pequeno ajuste só para tentar compensar aí uns 500 casos de represamento, o que daria 1.058 novos casos nessa semana. E aí a gente vê uma coisa muito positiva, que as médias semanais estão, sim, consistentemente diminuindo. A gente, desde aqui, fazem 9 semanas que a gente tem decrescimento consistente, nenhum decrescimento aqui na casa de 5%. Todo mundo aqui, ó, sempre, fora essa semana que ficou 9% de decrescimento, todas as outras com decrescimento acima de 10%, o que realmente significa é decrescimento, não é flutuação. Então a gente está num período que aparentemente está diminuindo bastante a circulação viral aqui na capital. Eu imagino que tenham vários fatores, né? A vacina sendo um deles e acho que até o principal deles, né? Porque o resto está tudo aberto e as pessoas não aumentaram muito seus cuidados pessoais, pelo menos não é o que a gente observa. E observando que a gente está bem abaixo do auge da primeira onda, que eu sempre tomo como parâmetro para ver se a situação está no ruim ou se está no péssimo, ou se agora está no razoável, pessoal. Bem sinceramente, eu acho que abaixo de 200 casos por dia para Porto Alegre
é uma circulação viral no limite assim do razoável. Quando a gente baixasse de 100 casos por dia, de 50 casos por dia, aí eu acharia que a gente está num momento bom. Mas por enquanto a gente está num momento assim bem razoável em comparação, principalmente em comparação com o que a gente já esteve, né, gente? Mas enfim, o que mais que eu posso falar? Casos ativos também baixando, mas aqui tem uma coisa estranha, gente. Eu queria comentar um pouquinho hoje sobre os óbitos. Os óbitos, eles não estão baixando na mesma velocidade dos casos. Se a gente observar aqui os óbitos, inclusive, essa semana, possivelmente a gente vai ter aceleração. Por que essa semana a gente vai ter aceleração? Porque os dados da última semana nunca estão consolidados. Sempre tem represamento nos óbitos dessa última semana. E sem fazer nenhuma compensação do represamento, a gente já está muito próximo da quantidade de óbitos da semana passada, que foram 64 na semana passada. Essa semana já se conhecem 62 óbitos. Então eu estou achando assim alguma coisa estranha nesses 62, porque provavelmente quando consolidar, vai consolidar em 70, 80 óbitos, talvez. E eu estou vendo assim muitos óbitos por dia. As taxas de letalidade continuam muito altas, olha só, sem a compensação do represamento dos óbitos e com a compensação do represamento dos casos, a letalidade dessa semana ficou em 5,9%. Provavelmente quando consolidar vai ser maior. Não era para Porto Alegre estar vendo uma taxa de letalidade tão alta se as UTIs já não estão mais lotadas, e não só lotadas, mas colapsadas já há algumas semanas. Então, eu estou dizendo assim, talvez tenha represamento nos casos e eles estejam represando demais. A gente já viu isso acontecendo anteriormente aqui em Porto Alegre, parecia que estava tudo bom e parecia que não tinha mais represamento nenhum, mas era um represamento que ia acumulando que a gente não ia percebendo. Então, eu estou um pouquinho receoso nesse sentido. Mas enfim, pode ser só uma flutuação, pode ser que talvez os óbitos nessa semana foram a menos e, digamos assim, se tivesse 100 óbitos nessa semana, eu, bem sinceramente, eu não estaria tão preocupado. Parece um pouco estranho eu dizer isso, né? Se eu tivesse mais óbitos na semana passada, eu não estaria tão preocupado com os óbitos nessa semana. Mas enfim, é porque daí a gente estaria tendo um decrescimento consistente. Aqui eu tô vendo um crescimento nessa última semana, achei meio estranho. Enfim, vamos esperar para ver, vamos ver o que vai acontecer. Espero que os óbitos caiam na semana que vem. As UTIs, que nem eu disse, elas já não estão mais tão sobrecarregadas. A gente está com mais de 100 vagas de UTI, 87% de lotação. Ainda é uma lotação alta, mas é menor do que 90%. E a testagem de Porto Alegre, positividade, mesmo que a gente sempre vê um pouquinho abaixo de 20%, 6 mil testes PCR, poderia ter sido mais. Eu sempre acho que a gente poderia ter feito mais testes, né, gente? Mas enfim, pessoal, era mais ou menos isso nessa semana sobre Porto Alegre. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.